Fala galera, gravando esse vídeo para a gente poder falar um pouquinho sobre o conflito entre Rússia e Ucrânia. Nós vivemos uma nova ordem geopolítica e econômica mundial. Nós temos dois polos econômicos, China e Estados Unidos, e nós temos dois grandes polos militares e políticos com grande influência, que é a Rússia e os Estados Unidos. Por isso que a gente fala de uma nova Guerra Fria, tá? A expansão da OTAN para ex-repúblicas soviéticas fez com que várias nações que eram próximas à Rússia ficassem próximas dos Estados Unidos e da OTAN. A Ucrânia revelou também esse desejo, só que a Ucrânia está na fronteira da Rússia e a Rússia não aceitou esse ingresso na OTAN. Por isso passou a apoiar grupos separatistas que defendem uma proximidade maior da Rússia. Tá? Nós temos um contexto de Guerra Fria, a Ucrânia fazia parte da União Soviética, tá? E também era protegida pelo Pacto de Varsóvia, que era a aliança militar lá do Oriente, enquanto que a OTAN defendia os interesses dos Estados Unidos, ou seja, defendia o mundo ocidental, seria o exército do Ocidente. Com o fim da Guerra Fria, algumas nações passaram a se aproximar da OTAN, e isso não ficou muito bem explicado para a Rússia. A Rússia não aceita esse processo, tá? Então a Ucrânia passa a conviver, com algumas situações, porque grupos dentro da Ucrânia que falam russo, têm cultura russa, passaram a querer fazer parte da Rússia. Em 2014, a Rússia anexou a Crimeia, que era uma região que a Rússia considerava como dela e a Ucrânia considerava como dela. Então a Rússia tomou essa parte da Crimeia, tá? E com o desejo da Ucrânia de fazer parte da OTAN, a Rússia passa a apoiar novos grupos separatistas, tá bom? Principalmente na cidade de Donetsk. Tá? Então a Rússia, a partir desse processo, ela começa a tecer algumas ameaças à Ucrânia, caso ela quisesse ingressar na OTAN, e sofreria com algumas sanções, tá? E os Estados Unidos, até esse momento, ficavam quietos num jogo de ameaças. Tá? Por isso que a gente pode falar de uma nova Guerra Fria, tá? Entre o presidente americano e o presidente russo, porque os dois ficavam se ameaçando, mas é o que ocorria durante a Guerra Fria, mas no final das contas, quem acaba sendo ameaçado, quem acaba sofrendo com uma guerra, é uma outra nação. O presidente da Ucrânia, o Zelensky, ele acabou trocando farpas com o Putin, e isso acabou culminando com essa invasão russa. Essa invasão russa é muito grave porque a Rússia tem um exército muito maior, um poder bélico muito maior, então a Ucrânia não tem nem como se defender. Ou a tentativa de defesa acaba gerando mais impactos e mortes de inocentes do que qualquer outra coisa. As sanções econômicas impostas pelo Ocidente não preocupam o Putin. Ele tem seguido com a sua lógica de invasão ali e quer tomar conta daquele espaço da Ucrânia, tá? O número de refugiados tem aumentado, inclusive de brasileiros, principalmente jogadores de futebol que vão fazer a vida lá na Ucrânia. E os países da OTAN não se envolvem diretamente porque muitos deles são dependentes do gás russo. A gente se encontra nas redes sociais.